Os quadrinhos hoje em dia, principalmente americanos, ocidentais em geral, estão uma porcaria, né? O pessoal pode tentar falar, etc, mas não, mano, tá uma porcaria. Não só tá uma porcaria, mas aconteceu também recentemente que a Diamond é a distribuidora americana. Alguém já deve ter passado essa notícia já para vocês. A Diamond é a maior distribuidora americana de livros e quadrinhos. O que acontece? Marvel, DC e outras empresas de quadrinhos, que tem mais delas, vendem para a Diamond e a Diamond vende para as lojas de quadrinhos. Lojas de quadrinhos é uma coisa comum. Você pode dizer, mas hoje é só internet, online. Cara, nem tanto, porque lá nos Estados Unidos isso foi passado até para os mais jovens. A ideia de comprar quadrinhos ainda é grande, ainda é da cultura deles. Desculpa. Ainda é da cultura deles. Entendeu? É que nem no mangá no Japão, etc. Ou cultura nossa também. É da cultura deles comprar quadrinhos. E a deles estão perdendo para o mangá. E a Diamond abriu falência recentemente. O que vai prejudicar muito. Mas também era o que a maioria das empresas, né, DC, Marvel, faziam para dizer que as vendas de quadrinhos estavam bons. O que eles faziam? Eles vendiam, digamos, 10 mil cópias, 20 mil cópias de um determinado quadrinho para a distribuidora. A distribuidora vende para a loja de quadrinhos. A loja de quadrinhos não consegue vender, ninguém compra esse quadrinho específico. Só que o que acontece? Quando a Marvel vai falar que teve muita venda, ela mostrava a venda que ela vendeu para a distribuidora, não a venda do consumidor final, entendeu? Então eles diziam, não, as quadrinhos estão vendendo muito, olha só, eles estavam mentindo. Mentindo também para investidores, para dizer que estava tudo bem, para o pessoal não abandonar o navio e não largar o dinheiro, né? Continuar dando dinheiro. Então, era uma das estratégias dele. E o Eric July fala aqui também motivo dos principais, né? Por que a cultura nerd está morrendo e o verdadeiro problema com quadrinhos e entretenimento. Né? Mas eu vou falar também aqui do Converse Comics. Converse Comics é um cara que fala sobre quadrinhos. Ele está falando aqui as opiniões dele por que os quadrinhos estão uma porcaria. E ele fala, eu amo e gosto de quadrinhos, mas também gosto de mangá. Então é importante reconhecer que mangás e animes passaram do período dos quadrinhos. One Piece vendeu mais do que Batman, se não me engano, e isso porque os quadrinhos caíram no gosto dos leitores. Por quê? Vou compartilhar a minha opinião. Aqui, ó. A história de quadrinhos americanos sofreu uma queda drástica devido ao declínio da narrativa e aos poucos cuidados com os nossos personagens quadrinhos favoritos e populares, como Superman, Batman, Homem-Aranha. Os leitores compartilharam suas preocupações, mas elas foram ignoradas. É claro, eles sempre vão ignorar você. É lamentável, mas importante reconhecer os problemas e encontrar soluções. Retorne à forma com os personagens clássicos e dê a eles histórias envolventes novamente. Marvel e DC são as que mais sofrem porque se tornaram corporativas e não reconhecem, não conhecem nem se importam com os quadrinhos. Exatamente. Se a indústria de quadrinhos americana deseja retornar ao título do mangá, ele precisa trazer bons escritores e artistas que realmente se importam com os quadrinhos e esses personagens. Exatamente. E aí eles contratam somente o pessoal que está preocupado com representatividade, etc. Um exemplo disso é esse aqui, ó. Um dos quadrinhos na época de 2020 foi falar de Covid. E uma personagem fala, por que você não cuida do Covid? E o Superman fala, é um vírus, eu não consigo socar um vírus. E ela fica tossindo. Outra coisa, por que o Superman está de máscara? Superman consegue aguentar uma supernova na cabeça. Uma explosão de uma estrela na cabeça. E um vírus. E nem é vírus tipo mortal, do tipo absurdo, como o pessoal fala. O vírus da corona. O pessoal tá falando, ele tá usando máscara por quê? E é como o próprio Fenrir fala aqui. É um mundo com magia, deuses e tecnologia alienígena. O Superman do inferno é amigo de 5 humanos que descobriram maneiras de alterar a própria realidade.
uma pandemia, aquecimento global, questões modernas do mundo real não têm importância nesses mundos porque não fazem sentido. Exatamente! O mundo dos quadrinhos é um mundo de magia, de absurdos, de coisas incríveis, de gente que muda realidade, tecnologia, etc. Essas questões mundanas que pra gente é desafio, como aquecimento global ou vírus, lá não é importante. Porque lá tem Darkseid, tem Lex Luthor, tem Coringa, coisas muito mais perigosas que se lidar do que as coisas que nós estamos no nosso mundo. Nosso mundo não tem magia, nosso mundo tem tecnologia alienígena, nem deuses. Então, enfiar ideias do mundo real lá é idiotice. Outro exemplo aqui, que a Jean Entre falou. Ela falou assim, fãs de quadrinhos, diz o personagem favorito que foi miscaracterizado, né, que foi destruído pelos filmes ou séries, eu quero ouvir. E ela fala, Carol Danvers, da Capitã Marvel, e Mulher Hulk. Ambas foram infelizmente difamadas nos quadrinhos e na mídia recente que foram apresentadas, porque os criativos modernos não têm respeito pela história. Jane Walters, que é a She-Hulk, não é uma mulher que odeia homens e ama muito seu primo Bruce. Carol Danvers não é essa guerreira sem emoção que eventualmente encontra seu poder interior. Ela é, na verdade, uma pessoa muito complexa, em muitos aspectos quebrada, que ainda tenta fazer o bem, pelo menos antes de sua reinicialização em 2012. E exatamente, porque tem um vídeo que eu falei quando começou a queda dos quadrinhos, né? A queda e a agenda nos quadrinhos, começou em 2012 com o remake, né, o reset da Capitã Marvel. A Capitã Marvel original era essa aqui, ó, a Carol Danvers, e ela era a Miss Marvel. Depois botaram o nome de Capitã Marvel, botaram aquela roupa nela e ela virou essa personagem insuportável que depois passou para os filmes e também odiado, né? Então, é basicamente isso daí. E também aqui o Lauren Bradworth, que tem essa cena que eu compartilhei recentemente na minha comunidade, onde a Ororo Monroe, ou também conhecida como Tempestade, por algum motivo vai jantar com o Dr. Doom. E ela fala, você aprendeu a minha receita do meu pai de gumbo? E os caras falam, pera, mas a Tempestade era órfã. Os pais dela morreram quando ela era muito criança e ela caiu no Egito, na África, e ficou andando pela África, pelo Quênia, até o Quênia, onde ela foi, por causa dos poderes dela, as pessoas acharam que ela era uma deusa. Ou seja, ela não tem como lembrar nem como saber qual era a comida que o pai dela fazia. E o pai dela também não era um cozinheiro. Aí o próprio cara fala aqui, quem que tem escrevido essa merda nunca leu Chris Claremont Uncanny X-Men? Não faz sentido nenhum. Aurora ficou órfã como criança. Porque ela comeria um gumbo se ela cresceu nas ruas do Cairo. Gumbo é da África Ocidental, não do norte da África. E é por isso que a Marvel é uma droga agora, entendeu? Outra coisa, Jean Gantry falou que ela me segue também. Outra coisa, o pai dela, o Gumbo, ela diz, o Gumbo do pai dela. O pai dela é do Harlem, Nova York. Ou seja, Gumbo é uma receita também que nos Estados Unidos é de New Orleans, Nova Orleans. Não é do Harlem de Nova York, então não faz sentido. Mas os caras devem ter pensado, ela é negra, né, da África, né, negros gostam de gumbo, então todos eles devem saber gumbo, e colocou. Numa tentativa, como eu falei, numa tentativa de ser, né, inclusiva, os caras acabam se tornando racista, como a Snark J falou. E aqui eu vou mostrar o que o Eric July tem a falar sobre isso. E eu vou colocar em letra maior aqui. Vamos lá, 1, 2 e já. The American comic book industry and just Western entertainment in general has seen better days. You probably watched some of my old videos where I talked about how the core thing that's missing. Boa noite, Sarahana. Boa noite. Você finalmente apareceu no meu canal, hein? Você nunca me visita. Mas também você visita todos os outros canais lá e o pessoal da Liga Nerdola, você não deve nem ter tempo.
Mas valeu por aparecer e valeu pelo like. Boa noite, mundo. Valeu. Missing right now in nerd culture pertaining to Western media is fan enthusiasm. Though not exclusively, this especially applies to newer, recently released content. I think it's very important to understand why this isn't the case anymore and why it's so important that it returns. Once upon a time, this was a standard in nerd culture. Even if it was dealing with a story or character that you weren't a fan of, it was still all in fun and the focus was on the characters and their world. Nowadays, the focus is a lot more on who made the characters and what they do in their spare time. Exatamente. Ele falou, antigamente se focava nos personagens, o escritor, o roteirista, né, o artista, ele deixava o trabalho falar. Se focava nos personagens e no trabalho na história. E os fãs discutiam isso. Hoje não. Hoje eles enfiam eles na história e acaba falando mais deles do que da história. Então você vê um cara fazendo o Batman. O exemplo disso é Velma, a série Velma, onde a Mindy Kaling pegou a personagem Velma do Scooby-Doo e mudou completamente para ser ela, numa história que vai ser ela. Não tem nada a ver com o Scooby-Doo. E ela falou que era Velma. Eu posso ser negra se eu me sentir uma mulher negra? Sei lá, hoje em dia, viu? Dragon Arena tá falando que pode. Então, esse é o maior problema. O pessoal não fala do trabalho ou dos personagens. Eles querem enfiar eles na história. There are contributing factors to this. One, the explosion of social media. Everybody has many computers in their pockets and conversations are a lot more widespread. It's impossible to replicate the anticipation of the old days before everything was so connected. Now these conversations are not had in just these contained nerd spaces. They're all over the internet. Two, which lies into one, is how mainstream. Esse eu concordo parcialmente, que sim, as mídias sociais e a internet permitem que nós tivemos essa conversa nerd em qualquer lugar. Que antes era limitado onde você encontrava na loja de quadrinhos ou na casa dos seus amigos, quando você ia jogar RPG, ou você ia jogar videogame e você conversava sobre isso. Hoje não, você pode conversar online, pelo Discord, pelos comentários, etc. E isso ajudou as pessoas se encontrarem, né, os fãs se encontrarem ao redor do mundo, mas também fez com que os turistas e os infiltradores chegassem nesse espaço. Stream some of the nerd culture stuff became. It's the best thing to happen, but in the long term, there are some consequences. It's not to say that people didn't know about superheroes and sci-fi back in the gap. It's that a lot of things have been pushed to the forefront. So this means a lot of non-nerds have placed themselves into these spaces. They brought in those habits and that has completely disrupted the subculture. Now, isso é verdade. Porque o quadrinho se tornou popular, principalmente no cinema, entrou os caras que não são nerds no meio e começaram a querer mudar as coisas. Não, eu sou fã. É que nem eu costumo falar. Quando você falava de quadrinhos, todo mundo falava mal de você. Eu era da época que eu era, se eu tipo, não necessariamente quadrinhos, porque eu não tinha dinheiro para comprar quadrinhos. Mas depois eu começava a comprar mangá lá para 2000 ou depois, né? Mas quando eu era jovem, por gostar de game, por jogar videogame, fliperama e RPG, eu sofria bullying por causa disso. O pessoal da minha época não jogava videogame. Eram poucos. Era considerado coisa de nerd, etc, que ninguém em sã consciência jogava. Não, CDF. E eu sofria bullying por causa disso. Hoje as mesmas pessoas, esses bullies, agora se dizem fãs. Por quê? Porque se tornou popular. A tendência é que tudo que foi criado para o bem, em um momento da história, foi reestruturado para o mal. Eles tentam mudar, né? Eles não acham que estão fazendo para o mal, mas eles estão destruindo. Eu já tive esse problema em meus grupos de RPG, que o cara falava, não, eu sempre gostei disso. Mas quando ele entra e fala, tem que mudar isso porque isso é problemático. Mas peraí,
Se você sempre gostou, por que você quer mudar? Entra muito turista. Gente que ele não gosta do negócio. Ele quer entrar, a pessoa quer entrar para mudar. Porque o prazer dela não é os quadrinhos, não é a cultura nerd. O prazer dela é mudar, é o poder de poder mudar as coisas que os outros gostam. Entendeu? Now everybody is chasing wide appeal, and that has impacted how the more niche things like comics are created. So many went into this trying to chase a Hollywood deal. And third, which you... Exatamente. Por causa disso, por causa desse pessoal, eles tentaram mudar de todos os heróis para tentar conseguir um acordo com Hollywood. E o terceiro você já sabia. Knew I was going here is the inevitable culture wars. In the mid-2010s, there was this obvious focus. Ah lá, falei pra você, 2010. Foi aí que começou. Começou nos quadrinhos. Depois foi pro coisa. On box checking, which led to... Ah lá, verificação de caixas. Coisas que a Jay falou, que é ticar boxes, ticar coisas. This pattern recognition. Orange Man become... Ah lá, reconhecimento de padrões, que a gente vê quando o personagem já fala assim, puta, lá vem lacração, etc. E sim, e ele fala aqui que é o Homem-Laranja, vamos ver o que ele fala. President and now everybody loses their minds. Now... Isso é verdade. O Homem-Laranja se torna presidente e todo mundo perde a cabeça. Now these creators are pledging allegiance to social causes. Ah lá, isso é verdade. Os criadores estão jurando lealdade a causas sociais. Sofre preconceito por ser uma nerd da nova geração. Não apanhei por ser nerd na escolha. Já disseram que eu não sou nerd de verdade. Porque... Na escola. Mas é porque é o preconceito, é o estereótipo do nerd. Se você não tem o estereótipo do nerd, eles não te consideram nerd. E não é só o estereótipo de aparência ou de gênero, mas o estereótipo de forma de conversar, etc. A maioria das pessoas vê um nerd, ou geek, ou otaku como uma pessoa que tem problemas sociais. Tem dificuldade de socializar, o que é mentira. Entendeu? Então virou aquele estereótipo que as pessoas acabam identificando. Mas não é todos que são assim. Lost their mystique, and unfortunately it began to impact their work. So people justifiably began to highlight the individual creators a lot more. Exatamente. O que aconteceu foi, eles fizeram os personagens perder o brilho. Aí eles começaram a focar, destacar os criadores individuais. Exemplo disso Eu Não Sou Starfire, que ela fala que é filha da Starfire. Ela escreve um personagem que é igual a ela, que age que nem ela, né? And their antics. And that's because it was bleeding into the things that they were fans of. There was a lot of denial and a lot of fan attacking. Though some people would like to pretend otherwise, most of my content consisted of reviews in the worlds of comics. Even most of the movie reviews I did were positive and mostly contained to those characters. I would explain why this made sense or why it didn't make sense, the history, but now the general online... Ele falou isso mesmo. Na época, o Rex July, quando ele julgava a DC e a Marvel, ele falava na cara. Eu não gosto desse filme, mas ele tentava falar, ele analisava o personagem. Esse personagem está mais condizendo com quadrinho, etc. Porque o Rex July é um cara dos quadrinhos. Ele é raiz dos quadrinhos. Ele leu desde os anos 80, 90, então ele já é mais um fã raiz de quadrinhos, manja pra caramba. Tanto que o personagem principal dele, ele já falou que os 3 personagens principais dele, preferidos dele eram o Flash, o Cavaleiro da Lua e o Blade, né? My conversation is about the writer, the artist, or the actor and what they did and why. And I'm not oblivious to that. But if American culture is going to improve, it needs its fans and customers nerding out. Hello there. This was something I recognized before I even started my own... Esse aqui são os personagens dele. A trilogia, o trio dele, né, basicamente, a trindade dele. O primeiro é o Aison, esse aqui. Tem a Yaira. E tem esse cara aqui que eu não sei o que é, mas ele é o líder de um grupo de heróis chamado Alpha Core. Lembra um pouco do Superman e tal.
O Ison, eu não sei com os poderes dele, porque eu tenho pouca informação, porque o Eric ele não vende digital, então não dá para comprar, então não dá para você comprar. Ele até entrega no Brasil, mas aí físico, caro pra caramba, chip, nossa senhora, é absurdo de caro, ainda mais com dólar. Então, o que eu sei é que ele é super forte e super resistente. A Yara, ela voa e ela forte também, mas ela tem uns poderes estranhos, né? Uns controles de energia estranhos, e o cara voa e é super forte também. Own comic book company. This is way bigger than just me, and we need people engaged enough to talk about the world and its characters. It's less about fans needing to do it and more about this being an indicator on the health of the industry. There's so much talk about the talent or lack thereof of the people creating. Though this may bruise some egos here, the truth is that most fans are not aspiring creators. So how talented or untalented someone is should not dominate the conversation among actual fans of that world. Same goes for their social views or political views. Sure, those conversations are expected to exist in the creator spaces on the fringe. And you want to be personable, but nerd culture is at its best when creators are ambassadors for the characters and their stories. It should be perfectly... Exatamente. Criadores são embaixadores para seus personagens e suas histórias. Só. Não para suas políticas. Normal that there exist these super fans that are largely unfamiliar with the creator. Not too long ago, there was a stream about Marvel's Punisher and the Rippaverse's The Horseman on John's Longbox's channel. To drive the point, I must emphasize that he's explicitly stated that he's not a fan of ISOM despite me being on his channel as a guest. But he hosted a fun stream where others got to come on and nerd out about the two characters. This is what it's about. Isso é verdade, porque o Rex July ele fez um personagem chamado Raw Horseman, né, que seria o cavaleiro, o homem-cavalo, o cavaleiro, que é basicamente um cara que sai batendo em criminosos sem perdão, sem nada. E ele lembra um pouco Punisher, né? Obviamente, heróis sempre terão esse tipo de comparação, né? Mas é porque os heróis foram criados muitos heróis, então não tem como evitar a comparação. Aí eles compararam e ficaram conversando sobre isso, então foi bem interessante. It's about fans having some good fun and nerding out. Back in the Gap, you would have even these heated discussions and debates, but it was all just passionate fun. Once these types of conversations are happening far more often and they are far more widespread, that will be the end. Esse aqui, ó, esse é o The Horseman, o personagem dele. E ele fez essa animação quando saiu os quadrinhos dele. Indicator that the property or industry altogether is healthy. I want to be clear, I'm not suggesting that people ignore who the creators are, especially after they have weaponized their personal views and bastardized characters because they were incapable of leaving it at the door. I'm saying that a lot of the tone is going to be set by the creators and the owners of those properties. We're going to have to remember that this is about the fans, and it's not just art for art's sake. It's not about massaging the... Olha lá, isso é sobre os fãs, não é só arte pela arte. Presta atenção, gente, não é sobre os fãs. O foco é os fãs, e não só arte pela arte. Egos of creators or ensuring não se trata de massagear os egos dos criadores that they are worshipped by the fans. Ou garantir que eles sejam adorados pelos fãs. Não. O foco sempre será os fãs. Eu acho que é isso que o Ripa tá fazendo correto. It's not about celebrity cabals or cliques, and it's especially not about gimmicks. As they say, leave the drama to the pages because this game needs enthusiasm. Deixe o drama para as páginas. Exatamente. Para de fazer drama fora. Deixe o drama para as páginas da sua criação. O jogo precisa de entusiasmo. Exatamente. Fans will give creators their flowers, but only after they've been provided with something worthwhile. Here at the Rippaverse, we're constantly trying to improve. Ó, isso aqui foi uma fila numa convenção do Ripa quando ele foi numa conversão de quadrinhos, tipo a SSP aqui no Brasil. E ele foi lá, ele foi chamado, ele tem um stand lá. E esse é o grupo dele. We're constantly trying pessoal, a fila. to improve the fan experience, which will encourage them to. Olha
Olha lá, o cara com coisa botou a camiseta. Nerd out. People have their day jobs and Esse aqui foi quando ele tava com o Geek Sparkle, ai meu Deus, o James do Geeks and Gamers, e não lembro esse aqui, o Nerdrotic, e ele tava lá junto também. their real lives. The least that we can do is give them a fun sandbox where they're able. Ele segurando um lightsaber. Isso aqui porque ele tava do lado do stand do booth do Star Wars Theory. Acho que ele tava no Canadá, então foi bem legal. To come together and just have some fun and escape. Exatamente. Um lugar onde eles possam se reunir, apenas se divertir e escapar. Porque quadrinhos é entretenimento e entretenimento é escapismo. Por quê? Porque o mundo real é uma bosta. É uma porcaria cheia de dor e sofrimento. Então os quadrinhos é para ser o contrário disso. Para ser diversão. Para ser entretenimento. Beleza? Então encerramos por aqui.